Estamos de volta com o Alerj Debate de hoje, falando sobre a tensão pré-menstrual. Dr. Flávio, no bloco anterior a gente falou sobre diversos sintomas e a gente tem uma pergunta que chegou para a gente especial. Algumas mulheres sentem, por exemplo, uma temperatura elevada na região do pescoço, aqui perto da nuca. A que se deve esse tipo de sintoma? Essa alteração de temperatura ocorre naquelas pessoas em que a alteração hormonal corre por conta de um hormônio chamado progesterona. É por isso. Aquelas que no período pré-menstrual têm uma produção maior de progesterona, têm essa sensação de calor. E a gente tem aqui também a questão de um termo que é pouco utilizado, que é o transtorno disfórico menstrual. Existe alguma diferença para a tensão pré-menstrual que a gente conhece, mais comum, ou é basicamente a mesma coisa? Olha, médico adora nome difícil. Transtorno disfórico menstrual. Nada mais é do que um conjunto de alterações que se passam e que tem relação com o período pré-menstrual. É sinônimo de tensão pré-menstrual. E em casos especiais, que aí a indústria farmacêutica quer sempre colocar alguma coisa para se ver vendendo o produto, o que é válido, é justo. Então, esse transtorno disfórico pré-menstrual, ou seja, aquelas pessoas que nesse período fazem quadro depressivo, que tem, da mesma forma que tem a agressiva, tem a depressiva. Eu já tratei de clientes que se trancam em quarto escuro. Então, para essas pacientes, a indústria farmacêutica tem um produto, certo? Especialmente idealizado para quem tem depressão. Porque tem alguns sintomas psíquicos que são bem graves em algumas pacientes, né? Tem casos, inclusive, que essas pacientes são prejudicadas no ambiente de trabalho, no relacionamento com a família. De que maneira é possível tratar dessas pacientes? Além do tratamento medicamentoso, o que é feito? É válido fazer um acompanhamento, por exemplo, psicológico ou psiquiátrico? O que o senhor indica? Olha, depende da intensidade do problema que ela sinta, né? No consultório do ginecologista, você consegue 90% do sucesso sem precisar recorrer à ajuda do psiquiatra ou à ajuda do psicólogo, porque, em geral, as pessoas não gostam de ser encaminhadas para o psiquiatra. Algumas ficam até ofendidas, e que não deve ser assim. O psiquiatra é um médico que trata de problemas, de alterações de comportamento, de alterações de conduta, enfim. Temos que olhar o psiquiatra com olhos mais benevolentes, né? Mas na tensão pré-menstrual, eu acho que com 90% elas não saem do ginecologista. Doutor Condé, eu queria abordar do ponto de vista legislativo, também a TPM. Recentemente, o Parlamento Britânico tratou de projeto de lei que atenuava as penas, enfim, aquelas mulheres que estavam durante o ato delituoso sobre a TPM, sobre tensão pré-menstrual. Enfim, foi um debate que, enfim, extrapolou o Parlamento Britânico, enfim, nós também discutimos. Qual é a sua opinião sobre esse projeto que acabou não vingando? Acabou que o projeto não foi arquivado, mas houve um debate muito grande que seria uma forma de atenuante ao crime por estar sob efeito da TPM. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, quando apareceu essa notícia, isso foi notícia no mundo inteiro, né? Que o parlamento inglês é um órgão merecedor de respeito, como o nosso também. Mas, na época, eu coloquei logo uma pedrinha na porta para não poder abrir essa porta e fiz um pronunciamento dizendo o seguinte: compreende-se que a pessoa, num período pré-menstrual, aquelas que têm crise de agressividade, elas podem cometer crimes. Mas isso não pode ser usado como atenuante, porque a coisa mais difícil vai ser provar que ela estava em período pré-menstrual. E também não pode servir como justificativa para que algumas mulheres cometam crimes. Isso aí ia ser uma porta aberta e farta para muitos delitos na tensão pré-menstrual. Claro. Não, o que o Código Penal fala é na estado puerperal, durante o parto ou logo após. Enfim, essa que está no Código Penal hoje em dia, no Código Penal brasileiro. Isso é verdadeiro. O nosso deputado está muito sabido. É verdade. É porque no puerpério, ou seja, no pós-parto,
naquilo que nossas avós chamavam de resguardo. Nesse período, a mulher tem uma queda brusca na produção hormonal. Durante a gravidez, ela está inundada de hormônios, não só pelos seus órgãos genitais, os ovários, mas também pela placenta. E depois do parto, ela tem uma queda brusca. A tensão pré-menstrual e a chamada psicose puerperal são decorrentes dessa queda hormonal brusca, sendo que essas pacientes que têm esse apoio legal para ter as suas penas atenuadas, são pessoas que depois se verificando, se fazendo um estudo detalhado, elas já têm antecedentes psiquiátricos. Aquilo agravou, aquilo foi o fator desencadeante, foi a gota d'água que fez transbordar. E eu, quando dirigi um serviço de obstetrícia, numa maternidade do Estado, que o doutor João Pedro conhece muito bem, e lá eu observava muito a questão da tensão pré-menstrual, e da tensão pré-menstrual não, digo, das alterações puerperais. Que as pessoas conhecem mais comumente como depressão pós-parto. Depressão pós-parto, exatamente. Então eu observei muito isso, eu conversava muito com as pessoas e via que todas elas tinham antecedentes de alterações psíquicas. Sendo que a mais frequente que eu encontrei era o seguinte: são pessoas que querem chamar a atenção para si mesmas. Elas, no contexto familiar, elas têm uma necessidade de ser alvo de atenção, de ser alvo de carinho, de ser alvo de cuidados. Então, essas, com mais frequência, é que desenvolvem a depressão pós-parto. Doutor Flávio, a gente falou no bloco anterior sobre 2 mecanismos de minimizar os efeitos da TPM, que são os exercícios físicos e a questão da alimentação. Como é que fica, então, a questão dos medicamentos? O que pode ser usado para melhorar os sintomas da TPM? Tá, eu falei